Olá, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu aqui compartilhar a tela. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Dando continuidade à nossa aula sobre o módulo de RH e departamento pessoal. A gente já viu sobre recrutamento, seleção, um pouco sobre cargos e salários, certo? E hoje a gente vai estar vendo um pouquinho sobre noções de legislação trabalhista. Por que eu digo noções? A gente não vai conseguir ver todo o assunto referente à área trabalhista, gente. Por quê? Porque é muito extensa. E é coisa de um curso muito maior. Tanto é que os estudantes de direito, quando cursam o direito em si, né, quando se formam, eles fica em cargo deles escolher o que é que eles querem, onde querem atuar, se é no direito criminal, no direito previdenciário, no direito civil e também tem lá o direito trabalhista, tá bom? Ou seja, o que quer dizer? Que esse tipo de noção de legislação trabalhista que a gente vai estar trabalhando vem justamente do direito trabalhista. E para vocês terem uma noção de quão extenso tem um tribunal justamente reservado para essa área. Um tribunal justamente reservado para a área do trabalho, certo? E tem juízes, sim, especializados justamente para a área do trabalho, tá certo? Quando eu digo noções de legislação trabalhista, é para que vocês entendam o conceito básico, certo? Premissas básicas. No caso, a gente vai ver hoje nessa aula e na próxima aula vai ser uma continuação, mas é mais voltada para a parte de cálculo de determinadas coisas. Cálculo de hora extra, cálculo de salário, cálculo de insalubridade, tá certo? Hoje vai ser uma parte mais conceitual e, detalhe, eu não conseguiria abordar tudo, tá certo? Até porque também vai fugir, foge um pouco da minha área de atuação. Minha área de atuação é administrativa e isso requer muito do direito trabalhista, tá certo? Então, talvez vocês possam ter dúvidas que eu não consiga resolver, certo? Que eu não consiga responder, mas, assim, o básico eu garanto que vocês vão adquirir, tá certo? Não tem como você falar de direito trabalhista, de noções de legislação trabalhista, sem falar na CLT. O que danado é CLT? Eu vejo que muita gente tem uma confusão. As pessoas chamam de CLT a carteira de trabalho, mas não. A CLT é Consolidação das Leis Trabalhistas. O que é Consolidação das Leis Trabalhistas? A palavra consolidar vem de juntar, certo? Juntar o quê? Nesse caso, juntar as leis trabalhistas. Por quê? Porque existem várias leis trabalhistas, certo? Só que num tempo muito distante, não se existia isso de direito trabalhista, não se existia isso do empregado ter direito a auxílio alguma coisa, auxílio alimentação, vale transporte, nada disso, certo? Lá, eu já estou cansada de falar que até na Revolução Industrial, na época da máquina, que a máquina era muito valorizada, o homem em si, ele não tinha isso de, eu vou trabalhar só 8 horas por dia, eu vou ganhar esse dinheiro aqui, se eu ultrapassar a minha hora, vai ter hora extra. Não, nunca, nem sempre foi assim. Desculpa, a mosca está me atrapalhando. Fugindo aqui do assunto, antes de gravar essa aula que eu estou gravando para vocês, eu gravei uma outra aula. E na metade da aula aconteceu
o meu vizinho voltou a ligar aqui o som e acabou com tudo. Estragou. Então, estou regravando, tá certo? Então, no caso, lá naquela época, não tinha isso não, de trabalhar 8 horas, de hora extra. Pelo contrário, a maioria dos trabalhadores daquela época extrapolavam 12 horas de trabalho. Imagine você, se muita gente já acha cansativo entrar no trabalho de 8, largar de 6, imagine essa pessoa que trabalhava 12 horas por dia, 14 horas por dia. Era entrar no trabalho, sair de noite, ir para casa comer, dormir e volta para o trabalho. Não tinha isso não, tá certo? Então, diante disso, essa questão do direito trabalhista veio muito da era Vargas, de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, se eu não me engano, ele governou por 15 anos o Brasil, certo? E foi durante a época dele que se instituiu essa questão das leis trabalhistas, tá certo? Então, muito do direito trabalhista se deve aos atos que ele colocou no seu governo, tá? E porque muitas pessoas confundem, dizem que carteira de trabalho é CLT. Não é que estejam errado. CLT é a consolidação das leis trabalhistas. Aí, professora, então quer dizer que todo mundo é regido pela CLT? Não. Nem todo mundo é regido pela CLT, certo? Para que você venha ter direito a ser regido pela CLT, por essas leis, é necessário haver uma relação entre empregado e empregador, tá certo? Ou seja, se você é autônomo, não tem como você ser regido pela CLT. Você pode ter outro tipo de direito, você pode pagar o INSS por fora, algo do tipo, mas não tem como você ser regido pela CLT. Aí, professora, é só quem não é autônomo? Não. Os próprios servidores públicos, dependendo da instituição, tá certo? Eles não são regidos pela CLT. Por exemplo, todo servidor público é regido pela CLT? Depende. Tem servidor público que não é regido pela CLT, é regido por um regime estatuário, certo? De determinado órgão, mas sim tem servidores públicos que são regidos pela CLT, que no caso são as pessoas, por exemplo, bancárias que trabalham na Caixa, são regidos pela CLT. Mas ele fez concurso público. Sim, mas o estatuto dele é regido pela CLT, certo? Por quê? Porque nessa condição entende que, eu sou servidor, mas ele acaba ali tendo uma relação de empregado e empregador, tá certo? A CLT é para empresa privada. Alguns órgãos públicos é que o servidor é regido pela CLT, que no caso é o da Caixa Econômica, tá certo? Tribunal de Justiça, regime estatuário, tá? Então, muita dessa lei que vai se aplicar aqui, você não pode utilizar para o servidor público, tá certo? Porque a sua grande maioria não é regida pela CLT. E qual é o objetivo da CLT? Muitas pessoas pensam que a CLT ela vem com o objetivo só de ou favorecer apenas totalmente o empregado ou favorecer apenas totalmente o empregador. E não é isso. A CLT vem justamente com esse objetivo de assegurar o direito do trabalhador, mas também de mostrar a ele que ele tem deveres, tá certo? Por exemplo, o que seria direito do trabalhador? Auxílio-doença. Sim, mas quais são os deveres desse trabalhador? Chegar cedo, beleza, certo? Então, é assegurar que tanto os deveres e os direitos do trabalhador sejam cumpridos, tá certo? Eu botei aqui algumas funções, por exemplo, regulamenta as relações trabalhistas, tanto do trabalho urbano quanto do trabalho rural, tanto de uma pessoa individual ou coletiva, tá certo? Não é só CLT, não é apenas para a indústria, não é apenas para um comércio, não. Também pode ser utilizado para trabalhadores rurais, mas quando eu digo rurais, por exemplo, você tem uma fazenda, eu tenho uma fazenda e eu tenho vários empregados. Então, dentro desses vários empregados, eles vão ser regidos pela CLT, certo? Agora, aquele agricultor que ele é autônomo, que vai lá, planta o milhinho dele, a plantação dele, colhe e vai vender na feira. Ele vai ser regido pela CLT? Não, porque CLT, como eu já disse, tem que ter uma relação de empregado e empregador, tá certo?
determinam os direitos e deveres do empregado e do empregador, tá? Então, da mesma forma também, não vem só com o objetivo de resguardar o trabalhador, não, vem com o objetivo de resguardar a empresa, tá certo? Da mesma forma que a empresa tem o dever de pagar o teu salário, tem o dever de pagar teus benefícios certinho, a empresa também tem o direito de cobrar que você, por exemplo, seja um profissional ético. Ou seja, então, no momento que você não for um profissional ético, ela simplesmente vai se utilizar do direito dela de te demitir por justa causa. Simples assim. Ou seja, direitos e deveres para ambos. Prevê a igualdade de salários para pessoas que prestam o mesmo serviço, independente de gênero ou sexo. Está previsto na lei, mas sim a gente ainda encontra muita desigualdade salarial. Eu fico até pensando, misericórdia, se não fosse instituído na CLT que o salário mínimo era tanto, imagina a bagunça que ia ser para pagar um funcionário. O empregador ia achar que qualquer preço valesse. Mas aí também qualquer preço valesse para baixo, mas também qualquer preço valesse para cima, tá certo? Ou seja, então ela vem com o intuito justamente disso, de amenizar as desigualdades no trabalho. Aí, mas o que eu vejo na minha empresa não é assim. Tá fazendo errado, tá certo? Nesse caso mesmo de prever igualdade de salário, a gente vê um exemplo que mulheres exercem as mesmas funções de homens, mas ainda assim acabam ganhando menos. Ou pessoas negras, certo? Acabam ganhando menos que determinada pessoa que talvez esteja atuando no mesmo cargo que ela, tá certo? Ainda assim existe isso. Então a CLT não é que ela vai abolir, ela vem como uma forma de diminuir, de mitigar isso, tá certo? E cabe à consciência da empresa mitigar essas desigualdades. Considera empregado toda pessoa que preste serviço regularmente a uma pessoa ou a empresa e receba salário. Por exemplo, como assim a uma pessoa? Empregada doméstica. A empregada doméstica, embora ela não trabalhe numa empresa, ela trabalha num lar, numa casa, ela é regida assim pela CLT, porque como eu disse, sempre lembre, CLT tem que ter relação entre empregado e empregador. A empregada doméstica, ela não trabalha dentro de uma empresa, ela trabalha na casa de outra pessoa. Mas ainda assim, por prestar serviço a uma pessoa, ela sim é regida pela CLT, tá certo? E nada mais, nada menos do que falar sobre o símbolo da CLT, que é a própria carteira de trabalho e previdência social, tá? Vê só, assim como no currículo, a nossa carteira de trabalho, ela é justamente descrevendo toda a jornada, certo? Da nossa vida profissional. Então, a carteira de trabalho vem justamente com esse objetivo de descrever toda a jornada da nossa vida profissional e todo mundo aqui sabe disso, né? Então, eu estava até vendo as notícias, por exemplo, se você perde a carteira de trabalho com as anotações, por exemplo, você tinha lá anotações de 3 empregos naquela carteira de trabalho, tá certo? Aí agora, perdi, o que é que eu faço? Tipo, recuperar, dificilmente você vai recuperar. Mas estavam se vendo, eu estava vendo algumas notícias que tem como você puxar determinadas informações, tá? Então, uma coisa, se você ter cuidado para não perder carteira de trabalho, porque é nela que está toda a sua jornada profissional, tá? A CTPS é um documento mais importante da vida do trabalhador, pois é nela que impreterivelmente consta todo o seu histórico funcional e o histórico de permanência nos empregos por onde passou, tá? Então, algumas dúvidas sobre a carteira de trabalho. A carteira de trabalho, quando o empregador, ela pega para assinar, por exemplo, você passou no nosso emprego, tá? Para trabalhar com a gente. E eu agora preciso que você me dê essa carteira para eu assinar. Obrigatoriamente, a empresa ela precisa entregar no prazo de 48 horas a sua carteira de volta, tá? E o que eu vejo, assim, muitas pessoas falando, é que isso não acontece. Por exemplo, o dono,
acaba pegando a carteira de trabalho, mas não acaba devolvendo com 48 horas, certo? Aí você pensa assim, então eu vou colocar ele na justiça. Mas sabe por que muita gente não coloca? Até porque primeiro você vai perguntar, olha, cadê minha carteira de trabalho, certo? Mas é obrigatório que toda empresa, depois de 48 horas, ela precisa entregar sua carteira de trabalho, tá certo? E caso ela infrinja essa regra e você venha a protestar esse direito, ela pode estar pagando sim uma multa. Outra coisa, quais são as atualizações que a carteira de trabalho, é, quais são as atualizações que a empresa pode estar fazendo na carteira de trabalho? Você pode fazer certas atualizações. No caso primeiramente, quando a empresa ela lhe admite, tá certo? Então, a primeira atualização que ela faz. Outro, quando a empresa, por solicitação da categoria, ela precisa mudar, fazer alguma atualização na tua carteira de trabalho. Aqui está escrito database da categoria. O que significa database da categoria? Por exemplo, todo mês, todo ano, o nosso salário não precisa ser atualizado. Isso se refere a cada categoria, certo? Ou seja, é um direito de cada categoria que seu salário todo ano seja atualizado. Então, é esse tipo de atualização que ela vai sempre estar fazendo, que é database da categoria, é a data segundo a categoria a qual você trabalha que o seu salário precisa ser atualizado, tá certo? Outra forma é que a empresa pode estar atualizando sua carteira é quando você solicitar, pedir demissão, pedir um aumento de salário, tá certo? Pedir algum tipo de promoção, ou quando a empresa também quiser, tá? Então, é aí outra forma que ela pode estar atualizando sua carteira de trabalho. Qual é a outra forma? Outra forma, meu filho, é a rescisão, é a demissão, tá certo? Quando a empresa, ela precisa demitir, vai ter que atualizar de todo jeito. E, por último, quando precisar apresentar algum tipo de documento perante a Previdência Social para garantir os seus direitos, tá certo? Outra coisa, é vedado ao empregador efetuar anotações caluniadoras discriminatórias na CLT do empregado. Eu coloquei aqui, isso aqui, tudo que eu estou tirando é de lei, pura de lei, tá certo? Não é nada que eu peguei e escrevi, não, é tudo da lei. Então, se vocês forem lá na Lei Consolidação das Leis Trabalhistas, no artigo 29, vai estar tudo descrito, bem mais do que eu estou abordando aqui, tá certo? Mas uma das coisas que você não pode, o empregador não pode colocar na sua carteira de trabalho é a anotação negativa, a anotação que venha a caluniar você, redução de salário, a não ser que seja algo negociável. Na sua carteira não pode estar abaixo de cargo, tá certo? Não pode baixar o seu cargo. Não pode discriminar, tá certo? A carteira é usada única e exclusivamente para relatar a trajetória do profissional. Artigo 30. Os acidentes do trabalho serão obrigatoriamente anotados pelo Instituto Nacional de Previdência Social. Esse tipo de acidente é quando ocorre algum tipo de acidente, tá certo? Que você vai precisar de alguma determinada licença, algum tipo de auxílio. Isso nada vai na carteira, tá bom? Na carteira só pode constar a tua trajetória profissional. Algo que aconteceu, que você vai precisar se ausentar, nada disso. Isso daí é com o INSS, com a Previdência. Pronto, falando um pouco agora sobre jornada de trabalho. Por que é importante que vocês entendam sobre jornada de trabalho? Porque é na jornada de trabalho que você vai poder saber qual vai ser o salário do empregado, é na jornada de trabalho que você vai identificar se vai ser necessário algum tipo de hora extra, é na jornada de trabalho que você vai identificar se os adicionais que você vai precisar colocar para determinado trabalhador vai ser necessário, por exemplo, uma jornada de trabalho 12/36. Adicional noturno, sim ou não, certo? Jornada de um trabalho perigoso, adicional de periculosidade e de insalubridade, sim ou não, tá certo? Por lei, no geral, tô falando no geral, tá certo? A CLT, no artigo 58, ela fala que a carga horária do trabalhador, ela não pode ultrapassar 8 horas diárias, não, tá certo? Ou seja, trabalhar 8 horas por dia. Isso não conta o horário de almoço que você tira, tá certo? Jornada de trabalho não conta o horário de almoço. Esse horário é tirado, tá?
E por semana, essa carga horária não pode ultrapassar 44 horas semanais. E por mês, como eu esqueci de colocar aqui, essa carga horária não pode ultrapassar 220 horas semanais, tá certo? Como eu tenho falado, o deslocamento ao trabalho. O deslocamento ao trabalho não é considerado jornada de trabalho, tá certo? O ato de você ir e voltar não é considerado, não entra na jornada. E outra coisa que eu estava achando até bastante interessante é, por exemplo, se você chega a 5 minutos a mais, ou se você sai 5 minutos, se você chega a 5 minutos a menos, ou sai 5 minutos a mais, isso não é contado como hora extra não, tá certo? Pelo simples exemplo, vamos supor que toda empresa, ela tem um horário máximo para você chegar no horário. Por exemplo, se o meu horário é de 8 horas, tá? Então, a empresa sempre dá um limite para você chegar de 8h15. Se antes da 8h15 você, por exemplo, se eu cheguei atrasado de 8h12, não vai ser descontado da minha hora de trabalho, tá certo? Porque eu ainda estou no limite. A empresa entende isso. Mas a empresa também entende, por exemplo, não, eu bati o ponto de 7h55 e saí no horário de 6 horas. Eu fiz 5 minutos a mais. É hora extra, não é? Tá certo? Da mesma forma também que você pegou de 8 horas da manhã, mas saiu de 6h05 da noite, não é hora extra, tá certo? A CLT entende isso, que 5 minutos para menos e 5 minutos para mais não deve ser contado como hora extra. Tipos de jornada. Aqui, como todo mundo conhece, a jornada mais conhecida é aquela no qual você trabalha 8 horas por dia, tá certo? E folga 2 vezes na semana. Só que essa jornada 5x2, ela pode se dar de duas formas. Ou a empresa, ela só precisa trabalhar, o empregado só precisa trabalhar 40 horas por semana, que no caso seria o empregado pegar de 8 da manhã e largar de 5 da tarde, ou pegar de 9 da manhã e largar de 6 da noite, é um exemplo, com 1 hora de almoço, tá? Ou seja, nesse caso, a jornada de 5x2, as empresas fazem desse jeito. Ou o empregado trabalha de segunda a sexta, de 8 horas, e folga na semana, ou o empregado trabalha 9 horas, de segunda a quinta, e na sexta ele só trabalha 8 horas. Se vocês forem somar, vai dar 44 horas, ou seja, está dentro da lei. Aí você vai me perguntar, professora, mas ele está excedendo o horário. Ele está excedendo o horário de trabalhar 8 horas por dia. Veja bem, toda lei tem brecha, tá certo? Então, veja, se a brecha 44 horas semanais, tem sim, tudo é negociável. Ele não está errado de colocar você para trabalhar 9 horas, tá certo? E na sexta-feira colocar só 8, porque no final de tudo ele está cumprindo 44 horas semanais. Ou seja, ele está dentro da lei. Isso também vale muito da questão do acordo entre o trabalhador e o empregado, tá certo? Da mesma forma também que o empregador, outro tipo de regime é o abaixo. Jornada de trabalho passa a ser 6x1, tá? O jornada 5x2 significa 5 dias trabalhados para 2 de folga. Jornada de trabalho 6x1 significa 6 dias trabalhados para 1 dia de folga, tá certo? Nesse tipo de jornada também é negociável. Eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, do empregado trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 5h48 e no sábado de 8 às 13, 1 hora de almoço, tá? Mas isso também pode ser negociável. Por exemplo, eu coloco meu empregado para trabalhar de segunda a sexta de 8 horas e quando for no sábado ele só trabalha 44 horas. Ou seja, ele está com 44 horas semanais. Ele está cumprido, tá certo? Outro tipo de jornada de trabalho. Essa jornada de trabalho aqui, ela é mais vista entre call centers, certo? Mas isso pode variar muito, isso varia muito. Jornada de trabalho. O importante é que a empresa ela
esteja de acordo com a lei, tá certo? Por exemplo, jornada de 36 horas, mais 36 horas no qual você só trabalha 5 dias e 2 folga. Como é que eu vou fazer isso? Simples, você pega aí o trabalhador, bota de segunda a sexta, 6 horas e para trabalhar 7 horas e 20 minutos, tá certo? Algo desse tipo, trabalhar 7 horas e 20 minutos, 7 horas e 15 minutos, e no final ele vai cumprir aí uma jornada de 36 horas e folgar 2 vezes na semana, tá certo? É nesse tipo de jornada, não obrigatoriamente você precisa ter uma hora de almoço, não, tá certo? A mesma coisa se encontra no caso abaixo, jornada de trabalho 6 por 1, agora 136 horas. Nesse caso, o trabalhador trabalha, por exemplo, de segunda a sábado, 6 horas, com um intervalo, certo? Com hora de almoço e folga 1, tá certo? Jornada de trabalho noturno. Vê só, por lei, o trabalho noturno ele é considerado a partir das 10 horas da noite até 5 horas da manhã. Só que em algumas situações, por exemplo, no meio rural, o trabalho noturno ele é considerado para aquela pessoa que trabalha a partir das 9 horas da noite até as 5 da manhã. E no caso, por exemplo, de trabalhadores que trabalham em porto, descarregando navio, essas coisas, o trabalho noturno é considerado das 10 da noite às 7 da manhã. Mas no geral mesmo, o trabalho noturno é de 22 às 5 horas da manhã, tá certo? Só que uma coisa diferente no trabalho noturno é que a maioria, eu creio que já sabe, que tem um adicional noturno, que é de 20% em cima do salário, tá certo? Outra coisa, a hora do trabalho noturno, ela não é a mesma que a hora do trabalho normal, por exemplo. A cada 1 hora, eu ganho 10 reais. Minha hora é 10 reais, tá certo? O trabalhador noturno, a hora dele é diferente. A cada 52 minutos e 30 segundos que ele faz no trabalho, é computado como se fosse 1 hora de trabalho. É diferente da gente, tá certo? A cada 52 minutos e 30 segundos, para ele é considerado 1 hora de trabalho. Ou seja, se ele quiser ganhar, se a hora dele for 10 reais, ele significa dizer que a cada 52 minutos e 30 segundos, ele ganha 10 reais, certo? Jornada de trabalho parcial. Aquela de no máximo 30 horas semanais. Ou aquela que 26 horas semanais, mas que pode adicionar mais 6 horas na semana. Vê só, esse tipo de jornada de trabalho parcial, muitas empresas de call center, elas estão utilizando bastante. Esse tipo de jornada é algo que as empresas, por exemplo, antigamente, a maioria dos call centers, você trabalhava 6 horas por dia, mas tem empresas que hoje o call center, o atendente, ele trabalha 5 horas por dia, mas ele não recebe o salário, entendeu? Ele não recebe o salário mínimo, o salário dele é negociável, ou seja, a jornada dele é parcial. E esse tipo de jornada, quando é considerada parcial, ela não pode ultrapassar 30 horas semanais, tá certo? E caso o empregador, por exemplo, se a minha jornada é de 26 horas semanais, por algum motivo, eu posso fazer algum tipo de hora extra. Só que essa hora extra não pode ultrapassar por semana 6 horas. Tá certo? Outra coisa, por exemplo, hora extra, a maioria das empresas não pagam hora extra em dinheiro. Pagam através do banco de horas, né? Que você vai juntando lá juntando a hora, tá certo? E quando você tiver uma boa quantidade de horas, você tira uma folga, ou se larga mais cedo, tá certo? Nesse caso aqui do trabalho parcial, caso a política da empresa seja de banco de horas, a empresa tem por obrigatoriedade que pagar a hora desse funcionário na próxima semana. Ou seja, a empresa tem por obrigatoriedade, eu trabalho no regime parcial.
certo? E essa semana eu fiz 2 horas extras para a empresa, só que a empresa não paga dinheiro, paga em banco de horas. Eu vou esperar a empresa decidir qual vai ser o dia que ela vai me dar esse direito de acordo com o banco de horas, não. A empresa tem por obrigatoriedade, na jornada de trabalho parcial, dar o meu direito de banco de horas na próxima semana, tá certo? Jornada de trabalho 12 por 36 é muito conhecida pelos vigilantes, certo? Pelos enfermeiros, por médicos, plantonistas. É aquele tipo de trabalho que você pega de uma hora até a outra, por exemplo, pega de 7 da noite e larga de 7 da manhã e só vai trabalhar no próximo dia de 7, ou seja, 12 horas de trabalho para 36 horas de folga, tá certo? E jornada de intermitente é quando a atividade não é contínua. É trabalho de curto prazo, que não existe um tipo de carga horária mínima. Um jornada de hora intermitente poderia ser, por exemplo, uma pessoa que trabalha, mesmo sendo regida pelo CLT, uma pessoa que ela não trabalha todos os meses naquela empresa. Por exemplo, eu sou uma dona de loja, tá certo? Só que épocas muito festivas eu não consigo controlar o meu estoque. Eu sempre contrato um estoquista, por exemplo, nos meses de maio, que é Dia das Mães, nos meses de dezembro, nos meses de junho, que é São João, porque eu sei que é uma correria muito grande e o estoque acaba sendo bagunçado. Ou seja, eu sempre contrato um estoquista nesse período, tá certo? Só que sim, ele é regido pela CLT. Não, ele não precisa bater ponto nem nada, ele não tem uma carga horária mínima de trabalho, não, tá certo? Mas é de curta duração, de tipo um mês, e sim ele recebe todos os direitos, férias proporcional, 13º salário proporcional, tá certo? Jornada de trabalho remoto. Essa jornada de trabalho remoto é a mais utilizada, foi a mais utilizada agora pelo momento da pandemia, tá certo? Que é justamente quando o trabalhador ele não precisa necessariamente estar dentro da empresa, ele faz home office, tá? Só que antigamente a jornada de trabalho remoto, de trabalho home office, você ganhava por hora, né? Mas só que de uns tempos para cá, faz alguns anos, estabeleceu-se uma lei que as pessoas, primeiro, não tem como o empregado saber se fulano está começando a trabalhar de 8 horas e vai largar de 6 da noite, né? Ele tem como prever, presumir, mas saber de fato, não tem como saber de fato se fulano está trabalhando ou se está toda hora no celular. Ou seja, não tem esse tipo de noção, né? Já que ele está em casa. Então, mediante a isso, direito à hora extra, infelizmente, não tem, tá certo? Mas tem direito sim a 13º salário, tem direito a tudo que uma CLT ela rege, mas não a hora extra, porque o salário dele não é medido pela carga horária, mas sim pela quantidade de atividades que ele entrega. Ou seja, o salário dele é medido pela produtividade. Quanto mais atividades ele entrega, significa que o salário dele tem que estar de acordo com a quantidade de atividade que ele vai entregar, tá certo? Então, eu estava vendo muita gente, por exemplo, estava trabalhando em home office, eu estava vendo uns depoimentos, e as pessoas realmente falam que têm a impressão de que estão trabalhando mais. E isso, de fato, realmente, eu estou trabalhando no home office, realmente é a impressão que eu tenho de que eu estou trabalhando mais, mas não tem direito à hora extra, tá? E controle de jornada. Vê só, a lei estipula que se uma empresa tem a partir de 10 funcionários, ela tem por obrigação controlar a jornada dela. Seja através de um ponto eletrônico, seja através de anotação, não sei. Quando eu digo 10 funcionários, não é contando 10 com os donos, não. É 10, só 10 eles mesmos. Tá? Por exemplo, tem 11 pessoas na empresa, mas um é o dono. Por exemplo, tem 10 pessoas na empresa, mas um é o dono, ou seja, tem 9 funcionários. Dessa forma, não precisa de controle de ponto, não, tá certo? Muitos empregadores odeiam o controle de ponto, porque, estão me monitorando, estão me controlando. Mas para pensar direitinho, o controle de ponto é tanto bom para o empregador quanto para o empregado. Por quê? Porque se um dia você for exigir direito à hora extra, ou se um dia você for levar alguma coisa para alguma justiça, você vai precisar comprovar. E como é que você vai comprovar? Puxando o controle de ponto,
tá certo? Da mesma forma também que se o empregador quiser demitir um funcionário por não pontualidade, tem lá, pô, justificativo, controle de ponto, tá certo? Quem não precisa bater ponto, por exemplo, um trabalhador externo, eu tenho dentro da minha empresa um vendedor que ele trabalha externo, ele não precisa bater ponto. Até porque, como eu falei, ele vai ganhar por produtividade, tá? Ele não precisa bater ponto, como também, por exemplo, não sei se vocês conhecem ou sabem, gerente, ele não precisa, a maioria do gerente não precisa bater ponto, tá certo? De alto escalão, o diretor não precisa bater ponto. Por um lado, eu acho engraçado o comentário que muitas pessoas fazem, né? Que, ele é gerente, não bate ponto. Sim, mas quando, por exemplo, vai ser gerente da relógio Americanas, que você precisa dobrar a hora, enfim, você precisa ficar horas, como é que vai ser segurar uma hora extra para você? E aí? Né? Então tem essas questões também. O controle de ponto é fundamental para registrar faltas, atrasos e justamente hora extra. Descanso entre jornada. Esse descanso que eu falo é justamente aquela hora do almoço que as pessoas falam, tá certo? Vê só, a partir do momento que você trabalha 6 horas diárias, você sim tem direito a um descanso, tá certo? Que pode ser de 1 hora, 30 minutos, vai depender. Mas também, aquela pessoa que trabalha de acima de 4 horas e até 6 horas, ela também tem direito a um descanso, só que não uma hora de descanso. Sim, ela pode ter 1 hora de descanso, mas não necessariamente ela é um direito que ela vai ter. Mas ela pode ter 15 minutinhos de pausa, tá certo? E como eu tinha falado, o descanso entre a jornada, ele não é computado como jornada de trabalho, tá certo? Da mesma forma que o deslocamento também, gente. Tem gente que fala assim, mas eu trabalho para a empresa e essa empresa manda um transporte fretado para mim pegar de 6 horas da manhã ali na BR. Sim, embora a empresa esteja disponibilizando para você um transporte dela, não significa que você já está na sua hora de trabalho. Não, tá certo? Sua hora de trabalho é quando chegar lá e bater o ponto, enfim. Férias. O artigo 129 fala sobre férias, tá certo? O período de férias é de 30 dias, tá? 30 dias que todo trabalhador ele tem direito a ter férias. Primeira coisa que vocês precisam entender é que a cada 12 meses trabalhados, você tem direito a tirar 30 dias de férias. Os 12 meses trabalhados se referem a período aquisitivo. Período aquisitivo é aquele período que você está trabalhando, tá certo? Então, quando, por exemplo, eu terminei meu período aquisitivo, no caso, eu trabalhei 12 horas por dia, a empresa tem até 12 meses, tá certo? Para me dar o direito a minhas férias daqueles 12 meses trabalhados, tá certo? Ou seja, 12 meses trabalhado, período aquisitivo. 12 meses para a empresa me dar as minhas férias, período concessivo, tá certo? Ou seja, a empresa tem até 12 meses para escolher qual vai ser o dia que eu vou tirar minhas férias, tá certo? Aí você vai dizer, professora, então quer dizer que eu só posso tirar férias a cada 12 meses? Não. Não significa que você precisa tirar férias a cada 12 meses. Significa que a cada 12 meses trabalhados você tem direito a férias. Quer ver um exemplo? Eu fui contratada em maio de 2011. Só que em maio de 2012 eu completei 12 meses de férias. Ou seja, a partir daí a empresa tem 12 meses para me dar as minhas férias. A empresa decide me dar as férias em novembro de 2012, certo? Só que quando chegar maio de 2013, eu já tenho direito a outras férias, independente se em novembro de 2012 eu tirei. Em maio de 2013 eu já tenho direito a outra férias. Então cabe à empresa novamente escolher. E a empresa pode muito bem escolher para eu tirar férias no mês seguinte, junho de 2013, certo? Não é que eu só posso tirar férias a cada 12 meses. A cada 12 meses eu tenho direito a uma férias. É diferente. Tá certo?
Outra coisa, a empresa, a empresa não pode te dar férias 2 dias antes de ter fim de semana, 2 dias antes de ser um feriado, tá certo? Eu vi até dar uma perguntando, professor, e pode você dar férias no dia da sua folga? Não, né? Ou seja, a empresa ela não pode dar férias a você 2 dias antes de ter um final de semana, 2 dias antes de ter um feriado, tá? Ela precisa... Ah, e se for com 3 dias antes? Tá certo, tá ok. Tá bom? Isso é a CLT que tá falando. Sim, o colaborador, ele pode vender até 10 dias, tá certo? Certo, por quê? Porque é previsto por lei que o colaborador, ele pode tirar até 1/3 das férias, que no caso significa 10 dias. Se ele tem direito a 30 dias de férias, 10 dias de férias eu posso vender. Outra coisa, o colaborador, ele pode dividir as férias deles em 3 vezes, tá? Aí você vai dizer, já sei o que eu vou fazer. Eu tenho 30 dias, vou dividir minhas férias em 3 vezes. 10 dias para cada. Não pode. A legislação, ela obriga, ela fala que você, pelo menos, dessas 3 vezes que você quiser tirar, uma tem que ser 14 dias. E nenhuma dessas 3 pode ser menor que 5 dias, tá certo? Ou seja, eu posso dividir minhas férias em 3, mas eu não posso dividir igualmente. Eu tenho que dividir pelo menos uma com 14 dias, ou acima de 14 dias. Desculpa. E dessas 3, nenhuma pode ser menor que 5 dias. Eita. Outra coisa, é obrigatório, tá certo? É um dever do trabalhador não, do empregador, pagar as férias ao funcionário 2 dias antes dele tirar férias, tá certo? Outra coisa também, as férias, por exemplo, eu fui demitido, mas eu não recebi minhas férias. Não tem problema. Quando você for demitido, você vai receber suas férias proporcional à quantidade de dias que você trabalhou. Tá bom? Eu fui demitida por justa causa. Eu fiz uma besteira na empresa e eu não me arrependo. Não tem direito. Não tem direito, porque já é justa. Tá certo? E é isso. Deixa eu ver. O colaborador dividir suas férias em 3 meses. Pronto, é isso. Na próxima aula, eu vou estar falando um pouquinho sobre principais cálculos trabalhistas. Tá bom? Por hoje é só e até mais.